Juntamente, convidamos o palestrante Dr. Richard Meyer. Speaker, Mr. Richard Meyer. Professor Richard Meyer é diretor do programa de mestrado da Faculdade de Direito do Mississippi e membro do corpo docente adjunto da Faculdade de Direito de Colômbia, onde ministra cursos sobre direito militar e criminal. Foi professor de Direito associado da Academia Militar dos Estados Unidos, West Point, de 2007 a 2011, e professor adjunto da Universidade de Maryland e da Universidade Internacional de Western. Também lecionou na Escola de Inteligência Militar dos Estados Unidos. De 1993 a 2006, atuou como Judge Advocate do Exército Americano nos Estados Unidos, na Ásia e Europa. É mestre em Direito e atualmente está completando seu doutorado em Ciências Jurídicas na Universidade de Colômbia, sobre o futuro da jurisdição militar. É autor de diversas publicações e já proferiu inúmeras palestras nos Estados Unidos e em outros países como China, Alemanha e Holanda. Professor Dr. Richard Meyer trará uma palestra sobre o tema Uma comparação básica entre o sistema da justiça militar americana e o da brasileira. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidente da mesa. Bom dia a todos. Good morning to everyone. It's with great honor that I return to this Mais uma court vez como once presidente more de as mesa the table president. e tenho a honra de And I have presidir the honor of esse presiding painel this panel sobre uma comparação about básica the basic entre o sistema de comparison justiça between the militar americano military justice e system of the US o do and the one of brasileira, Brazil, que acho que which I believe vai nos enaltecer that will e esclarecer enlighten us and várias clarify questões, us about various mesmo issues, porque tem sido even um crescente for this has been a growing, desenvolvimento de development ideias of ideas sobre a justiça about militar the nos Estados military Unidos justice in the e US, agora and nos Estados Unidos da América, e in agora nós vamos ter uma we will comparação have a que comparison provavelmente that probably vai nos tirar dúvidas, will, enriquecer e remove nos some dar doubts and uma enrich visão us, with a vision dessa questão of comparada, this, que tenho compared certeza que issue vai that I'm sure enriquecer mais will, ainda esse seminário. Enrich De even qualquer more this forma, gostaria de seminar. agradecer Anyway, I would like to na thank pessoa da the ministra person of Elizabeth, Minister do Elizabeth presidente desse and of the tribunal, president of sempre this o court convite honroso for de the estar aqui. honorable É invitation uma to honra be poder here. It's an honor estar nessa to be corte, able to uma das participate primeiras, in a this, primeira uh, corte court, desse país, one of the a primeira first corte courts da of- habeas actually corpus. the first E court quem of conhece a habeas história da corpus of justiça this militar country sabe a and those who know importância the de history poder of the military estar justice will palestrando know e of the falando para esse importance of being able público to tão offer a seleto. presentation to Por such a favor, com a select palavra, audience. professor I Richard open the Meyer. floor now to Dr. Richard Meyer. Thank you. Muito obrigado. Good morning. Bom dia. I'd like to start Eu gostaria de começar with the president para agradecendo ao presidente deste tribunal e também ao vice-presidente por nos terem organizado esta excelente conferência e me dar a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre o sistema norte-americano em comparação com o sistema brasileiro. Bom, eu venho do grande estado do Mississippi. Eu estive em todos os 50 estados norte-americanos e o último onde eu estive, o Mississippi, é aquele onde eu me aposentei. Há três coisas em que o Mississippi é famoso. O primeiro é que é a casa da música norte-americana, dos blues, do jazz e até do rock and roll. Encontraram as suas raízes no estado do Mississippi. A segunda coisa que o Mississippi é famoso é pela sua grande hospitalidade sulista. Se você tiver a oportunidade de ver isso quando visitar, é conhecido como o estado hospitaleiro, onde nós somos muito calorosos. Eu digo nós, porque eu já estou lá há 2 anos, então já sou um local, um nativo. Um terceiro, que é a terceira coisa pela qual o Mississippi é famoso, que eu ainda não me acostumei, é ter uma maneira colorida de dizer as coisas. Bom, eu diria que a minha apresentação hoje é uma análise comparativa de 2 sistemas de justiça militar, analisando a melhor forma de preservar a disciplina e a justiça em relação ao combate. Mississippian would say simply, No Mississippi eu diria simplesmente, há mais de uma maneira de pelar um gato. now at first glance you think, Bom, why would anyone como é que alguém iria querer pelar um gato?
E isso sempre me perturbou. Mas então eu me dei conta, com a maioria das coisas, que o pessoal do Mississippi pensa mais profundamente, pois o mais famoso pelador de gato, pelar é a primeira tarefa do grande Hércules na mitologia grega. E se vocês lembram, as tarefas de Hércules eram quase tarefas consideradas impossíveis. Então, quando eu penso a respeito, isso é um pouco o que nós estamos enfrentando. Preservar a disciplina significa dedicar a justiça em relação a uma morte pendente. É uma das tarefas mais difíceis e é quase impossível. E é um grande trabalho que ambos os sistemas militares e judiciais têm que lidar com isso e estão constantemente lidando com isso e tentando melhorar. Bom, ontem o dia começou com o Dr. Gonçalves dizendo que ele estava surpreso que um oficial de reserva, um oficial de artilharia de reserva, estava fazendo uma apresentação sobre justiça militar e eu encontrei algumas similitudes, pois eu também era um segundo oficial de artilharia antes de eu ir para a Faculdade de Direito e continuar com o meu curso de formação de juiz-advogado. Como vocês podem ver, o objetivo desta apresentação é basicamente a introdução sobre os dois sistemas para os praticantes do sistema e tentar fazer algumas comparações e observar as diferenças. Este é o meu resumo do dia. Eu creio que vocês já ouviram boa parte dos nossos palestrantes, como o nosso sistema militar foi desenvolvido, e eu vou falar sobre as 5 áreas que eu considero que são a melhor base de comparação entre o sistema brasileiro e o sistema norte-americano. Esses são a jurisdição, a justiça militar holística, o papel predominante dos comandantes, a adjudicação baseada no devido processo legal e a divisão do sistema de apelações criminais. Como o Coronel Maxwell referiu, nós temos um sistema de justiça militar separado antes mesmo de termos o país, um ano antes da Declaração da Independência, quando nós tivemos artigos de guerra que definiram os delitos e autorizaram a justiça militar a levar a corte marcial. Quando a nossa Constituição foi criada, ficaram dedicados à mesma filosofia de manter um sistema de justiça em separado. Além do crime de traição e crimes internacionais como pirataria, o sistema criminal, o Congresso foi originalmente autorizado a desenvolver, foi um sistema de regulamentação sobre as forças navais. Em 1951, como o Coronel Maxwell já vos disse, nós fizemos uma renovação completa do nosso sistema de justiça militar, pois na Segunda Guerra Mundial tivemos uma justiça expedita, mas não era muito consistente e não era muito credível. E eles disseram, bom, se nós vamos ser um sistema que promove a liberdade, que protege a liberdade, nós temos que ter um sistema de justiça que incorpora esses conceitos. E a versão mais recente que nós temos é o Manual de 2012 de Cortes Marciais. Eu, na realidade, tenho a versão de 2008, mas são idênticos. Eu mostrei isto a vocês, por falta de melhor expressão. Esta é a nossa Bíblia em termos de justiça militar nos Estados Unidos. Tudo o que nos importa é encontrável neste livro. Como uma lei estatutariamente identificada. Nós temos um sistema de common law, então as opiniões que o juiz Baker escreve suplementam e interpretam esta lei sobre como utilizar com o significado de frases específicas que são mencionadas neste livro. Primeiro, eu queria falar sobre a jurisdição baseada em status. Isso é uma grande diferença entre os nossos sistemas. Como o Coronel Maxwell falar, é uma jurisdição universal. Cada soldado que esteja em ativa, não importa onde estejam, não importa o que estejam fazendo, seja de folga ou a trabalho, está sujeito a esse código militar. E você vai saber que praticamente qualquer ação que eles podem cometer que possa ser imprópria ou criminosa pode ser
sujeito ao Código de Justiça Militar Unificado. E, historicamente, a jurisdição e também da pessoa. E tivemos um caso da Corte Suprema que, para os militares americanos, para ter uma jurisdição sobre um crime que o soldado cometeu, teria que ter um nexo militar. O que eles fizeram errado e com os seus deveres como membros dos militares. Isso criou uma situação muito confusa. Em 87, a Suprema Corte viu de novo e derrubaram essa medida. E na medida Solário, não vamos ter esse teste de nexo militar. Agora perguntamos duas coisas. Você está sujeito ao código e você estava sujeito no momento em que você causou o delito. Se os dois são verdadeiros, você pode ser processado pelo Código Militar. Temos que ser limitados aos crimes, porque só há certos crimes no Código. Em teoria isso é verdade, mas eu já te mostrei 2 artigos que têm atividades que são inadequadas para um oficial e outra para, em termos de disciplina ou um descrédito das forças. Por essas cláusulas, a violação da lei federal ou violação da política da unidade, quase qualquer aspecto impróprio poderia ser julgado se for contra a disciplina ou contra o crédito das Forças Armadas ou inadequado para um oficial. E, portanto, isso foi o que o Coronel Maxwell falou, que há uma jurisdição universal. Virtualmente qualquer conduta pode cair sobre o Código Militar. Isso, vamos ver como isso suporta a nossa visão holística. Uma coisa que eu dou ênfase, ela não é exclusiva a nossa jurisdição. Então, por exemplo, se um recruta no Exército está de licença, sai do posto militar e faz um crime numa cidade qualquer nos Estados Unidos, ele é julgado pelo Código Militar, mas ele também, por violar o Código do Estado de Illinois, porque é a jurisdição estadual e os militares. Se, por exemplo, se ele fosse condenado por vender drogas, ele pode ser julgado em 3 cortes diferentes. Primeiro, distribuir drogas pode ser um crime federal. Então, podia ser no estado, por quebrar a lei do Illinois, no federal, por quebrar a lei federal, ou pelo Código Militar, por violar aquele Código Militar. Um pequeno comentário de risco duplo. Temos uma cláusula que te impede de ser julgado em mais de um tribunal pelo mesmo crime ou ser julgado novamente pelo mesmo crime. Mas não se aplica quando há soberanias diferentes. Então, o Código Militar e as cortes federais são soberanos diferentes. A corte estadual é diferente. Então, já houve 18 vezes na história em que ele sofreu uma corte marcial, depois foi julgado numa corte estadual pela mesma conduta. Eu queria pular para a terceira parte, a significância do baseado do status, jurisdição baseada em status. Se você sai do serviço, os militares não podem mais te processar, mesmo que se você tenha feito uma ofensa militar. Se, por exemplo, o dia antes de terminar o seu serviço, você cometa uma ofensa criminal militar, e aí você tem saída correta dos militares, no dia seguinte, se eles descobrirem, os militares não têm autoridade para te processar. Se você causou essa ofensa, por exemplo, uma ofensa de desrespeito, que não cabe à lei estadual ou federal, você nunca vai ser processado, porque a jurisdição militar começa quando você se alista e termina no seu último dia de serviço.
tem uma that is military uma- extraterritorial uma- jurisdiction act. a jurisdição This was passed, jurisdição extraterritorial. Isso passou uns 13 anos atrás. O que ele fez era para preencher uma brecha em que você tinha soldados que estavam em outros países, faziam alguma coisa errada, se desligavam e voltavam para os Estados Unidos. Eles não estavam sujeitos à lei federal e estadual. Se eles estavam na Alemanha, eles poderiam ser julgados pela lei alemã, mas já estavam de volta nos Estados Unidos. E nós queríamos preencher aquela lacuna. Se ele está além mares, faz um crime enquanto há serviço das forças e depois sai, e aí a justiça militar não cabe mais, eles podem ser julgados como tendo infringido a lei federal. Isso aconteceu com o US versus Green, em que havia 5 fuzileiros, eu acho que eram fuzileiros, que cometeram crimes de guerra. Ele foi dispensado um mês depois da tal crime por motivos médicos. Os outros 4 ainda estavam, e quando descobriram dos crimes de guerra, os 4 foram julgados na corte militar e Green foi na corte federal. Nos militares, os que estavam ativos, de 90 a vida, e o Green, que na corte federal, recebeu 5 termos de vida, condenações perpétuas. Não sei para que você precisaria de 5 condenações perpétuas. Uma lista rápida de quem está sujeito ao Código Militar. Todos que estão alistados na ativa, estudantes nas academias militares estão sujeitos ao CJMU, reservistas militares somente quando estão a serviços militar, a Guarda Nacional, quando também, de fato, são uma força militar estadual. Somos um governo federal, o governo federal tem poderes limitados e a Guarda Nacional é uma força estadual que está sob o comando do governador daquele estado, pode ser ativada para serviço federal pelo presidente. Então, aí estaria sujeito ao Código Militar. Se não foi chamado para federal, eles estão sujeitos só às leis estaduais. Aposentados militares que estão recebendo soltos, depois de 20 anos ativos, você pode se aposentar por metade do seu salário. Então, esses aposentados militares, enquanto receberem, ainda estão sujeitos ao Código Militar. Então, eu, por exemplo, estou sujeito ao resto da minha vida. Quem estiver cumprindo uma sentença de corte marcial, mesmo que o seu alistamento tenha terminado, enquanto eles estão cumprindo essa sentença, eles permanecem no Código de Justiça Militar Unificado. Também prisioneiros de guerra, isso vem da lei internacional. E o que o Coronel Maxwell mencionou de ali, que mudou em 2008, que são civis acompanhando a força em combate. Ali era um intérprete, porque ele era um indivíduo único, porque ele era um iraquiano nativo, que tinha sido naturalizado como cidadão do Canadá e foi contratado pelos Estados Unidos, foi treinado como um intérprete para servir com os militares durante o conflito no Iraque. Ali se envolveu em um desacordo com outro intérprete e esfaqueou aquele sujeito. Ele foi acusado de ter violado esse Código de Justiça Militar Unificado. Ele se declarou culpado, recebeu 5 meses e aquela condenação foi mantida. E a autorização baseada em status vem direto da nossa Constituição, em que especificamente autorizaram as regras e regulamentos para as forças militares. Apesar de não ser o assunto da minha conversa hoje,
está sobre a autorização do Congresso regular ou criminalizar as violações de leis de nações. Também estão na nossa Constituição, que tentaram criar um sistema de comissões militares nos Estados Unidos. Outra coisa que é importante vocês entenderem das Forças Armadas é que temos uma visão holística da justiça militar. Lembra que eu disse que os soldados estão sempre sujeitos ao Código Militar? Não somente sujeitos, mas constantemente sujeitos para uma gama completa de punições administrativas e não judiciais. Podem perder patente, podem perder privilégio de sair da base ou privilégio de poder irem para comprar lojas, ou podem ser negados a promoção, podem ser expulsos dos militares. Essas várias opções que os comandantes têm, que eu mostrei aqui na lista, se baseiam num indivíduo somente, que é o seu comandante imediato. Porém, eu digo um indivíduo porque é uma linha de comando única. O seu comandante imediato e o comandante dele, acima, têm a mesma autoridade. O comandante controla cada aspecto da sua vida enquanto você está inativa. Virtualmente, claro. Não é claro, o controle direto da sua vida pessoal, mas sua habilidade de ver sua família pode ser controlado pelo comando. E botamos bastante confiança nos nossos comandantes e vemos isso num espectro contínuo. Enquanto no Brasil, que você tem uma jurisdição baseada em crimes ou em quebras, os comandantes lidam com atividades militares. Mas quando o indivíduo comete um crime, você tem um sistema judicial em separado. O nosso não é separado. Nossos comandantes controlam o nosso sistema de justiça da mesma forma que controlam todo o aspecto de comando militar. Isso nos leva à nossa próxima área. Eu só quero fazer um comentário paralelo. Uma idiosincrasia do nosso sistema. Eu só entendo, no Brasil, depois que tem uma investigação de um crime, um juiz é avisado e decide se tem causa provável para continuar com o julgamento. Você sabe quem pode botar as acusações nas forças americanas? Alguém quer adivinhar? Qualquer pessoa que está sujeita ao Código Militar pode colocar acusações contra qualquer outra pessoa. Eles, como indivíduos, com informação pessoal, ou vistoriando registros, que um certo indivíduo cometeu algum tipo de crime, isso é enviado ao comandante e o comandante decide o que ele faz com essas acusações. Ele pode dizer que não há nenhuma base para essas acusações e essas alegações não têm um mérito e de que não tem provas para isso, e ele pode não fazer nada. Ele pode usar aquela informação para fazer uma ação administrativa, ou ele pode tomar ações não administrativas punitivas. Se ele é um comandante mais alto nível, ele também tem a opção de passar para uma corte marcial o caso. Então, vamos falar um pouco sobre esse comandante. Desculpa, como o comandante faz essas decisões, ele é informado. Toda vez que o comandante vê numa ação, ele vê toda uma gama de opções que está disponível, desde nenhuma ação até a penalidade mais alta, que é a corte marcial com o juiz. E ele tem que fazer uma análise de qual é a ação apropriada naquele caso específico, né? Enquanto ele quer manter consistência na sua unidade, mas ele entende que os fatos são diferentes e cada situação é diferente e ele tem que tomar uma decisão única em cada caso. A natureza da ofensa, do crime
e a punição específica ou a ação administrativa. E ele vai fazer também, com a ajuda do juiz e advogado, problemas de provas. Temos um sistema bastante robusto de provas e procedimentos, e se eles são coletados em violação à nossa Constituição, sendo, por exemplo, na quarta emenda, que não permite busca ilegal, ou uma interrogação foi feita sem avisar sobre seus direitos ou a presença de um advogado, aquela informação, pelas nossas regras, pode ser excluída pelo juiz e não ser mais considerada. Se aquela é um pedaço de informação necessária à condenação, o comandante vai dizer: não, isso não vai à corte marcial por conta dessa falta. Eu posso tentar uma punição não judicial, mas um soldado tem direito de recusar punição não judicial. Eu não quero punição não judicial, eu quero ir à corte ou tribunal, e se isso acontecer e a prova não é admissível, o soldado vai ser inocentado durante o processo. Eu quero falar rapidamente sobre o comandante e o papel do comandante. E antes disso, eu tenho que dar um pouquinho sobre o perfil da nossa cultura. Nós somos a primeira grande democracia moderna. E a parte mais importante da nossa Constituição, quer que todos os oficiais militares, que façam juramento antes que possam assumir qualquer papel como oficial. E aquele juramento diz que eles têm que proteger a Constituição dos Estados Unidos. Pense sobre isso. Eles não fazem um juramento para defender nenhum pedaço de terra ou cidadão, nada. Nossos militares fazem um juramento para defender a lei. Então, por que estamos tão fixados nesse documento que é a Constituição? Maxwell mencionou que o seu presidente Adams era o seu favorito e o Lincoln é o meu favorito. E ele fez um discurso muito importante depois da Batalha de Gettysburg. Chama-se o discurso de Gettysburg, e a maioria dos estudantes americanos tem que memorizar em algum momento. E ele falou uma linha muito poderosa durante esse discurso. Eu vou pular naquela sessão. Trazido adiante nesse continente uma nova nação concebida na liberdade. Naquela época, a palavra nação, eu ainda acho que hoje, se referia a um grupo de pessoas que tinham uma língua em comum, tradições em comum, uma história comum e uma religião em comum, uma nação. Mas os Estados Unidos nunca teve nada, dividiu nenhuma dessas. Nunca tivemos uma língua só, nunca tivemos uma história única, nunca tivemos uma tradição única e certamente nunca tivemos uma religião só. Mas Abraham Lincoln falou: nós somos uma nação. Por quê? Nós somos uma nação que não está preso por nenhuma dessas. Fomos concebidos na liberdade e presos à lei. Bom, agora eu sou um germano-americano, ou seja, os meus antepassados vieram da Alemanha, e você pode pedir a qualquer americano, com exceção dos nativos norte-americanos, pode perguntar de onde vieram os seus ancestrais, e todos sabem isso, pois a nossa Constituição falha, não há América, não há americano. Se o governo da França cair, ainda há os franceses, mas o que nos faz americanos é a dedicação a essa lei. E nenhum americano é mais dedicado do que outro a essa lei. Eu creio que os nossos comandantes são doutrinados e formulados desse modo. Eles são criados assim. Por isso eles são oficiais. E eu creio que estes oficiais têm um fantástico currículo na preservação dessa Constituição. Desde há 20 anos, há cerca de 25 anos após o início da nossa nação, os nossos militares tiveram a capacidade de fazer um golpe militar. Mas nunca aconteceu esse golpe. Nunca foi discutida essa possibilidade. Quando o juiz Baker mencionou a questão do MacArthur ser dispensado, o MacArthur era muito popular quando foi dispensado, mas não houve nenhuma rebelião militar, não houve nenhuma rebelião contra o presidente que dispensou o MacArthur, pois o propósito fundacional da nossa
na nossa instituição é preservar a lei, e a pessoa mais responsável por preservar a lei são os nossos comandantes. Os comandantes estão baseados em posição, não em patente. Numa companhia de soldados, cerca de 130 a 150 soldados, o comandante é morto e o vice assume o comando. Mas todos forem mortos, todos os oficiais forem mortos, o alistado mais antigo assume o comando. Então, as palavras de comando criam a lei. E isso é uma tarefa incrivelmente poderosa. Então eu vos dei uma noção sobre as autoridades, os vários níveis de comando que nós temos. Cada um, o nível de comando de companhia, tem a habilidade a capacidade de punir os indivíduos a um nível menor. Por exemplo, no artigo 50, prevê que ele pode despromover soldados, pode despromovê-los, pode restringi-los a uma certa área, pode restringir o acesso dele, por exemplo, a uma certa área, a uma certa unidade, e pode fazer outras coisas a nível administrativo, que são reprimendas, que terão um efeito negativo na carreira militar, mas não vão servir como uma punição criminal, uma vez que quando ele sair das forças militares não haverá registro sobre isto. Ele tem todos os poderes de comandante, mas também tem o poder de se referir a uma corte marcial sumária que é presidida por um comandante militar que não tem necessariamente que ser um advogado. O oficial militar avalia a situação com a máxima penalidade que esse tribunal sumário pode aplicar é 30 dias de prisão. Não pode expulsar a pessoa das Forças Armadas. A nível de brigada, que é um comandante de aproximadamente 1.200 a 2.000 soldados, numa brigada, ele pode fazer uma corte marcial especial. E numa corte marcial especial você pode prender uma pessoa por até 2 anos, mas não tem a capacidade ainda de expulsá-los, de fazer uma dispensa. Pode fazer isso em separado, administrativamente, mas não pode aplicar uma lei. Tem que ser um oficial general, eles têm que estar sentados numa posição de comando general. Nem todos os oficiais generais têm esta autoridade, apenas aqueles em posições de comando, que podem referir ao nosso Corte Marcial Geral ou completa, que tem a completa possibilidade de aplicar pena de prisão perpétua e até a pena de morte. E também tem a capacidade de dispensar a pessoa, o acusado das Forças Armadas. Então, o que é que o nosso comandante decide? Quando chega o artigo 15, o comandante decide se as acusações são suficientes para iniciar a ação, e esse mesmo comandante serve como juiz, júri e executor. Sobre essas acusações, ele irá avaliar se há provas suficientes apresentadas na audiência para provar as acusações, para além de qualquer dúvida. Ele irá verificar que as regras são seguidas adequadamente no processo judicial e depois vai decidir qual será a sentença apropriada dentro das limitações. Num processo de corte marcial, os nossos juízes são notificados, eles não têm papel no processo da corte marcial até que seja referido a um tribunal, uma corte marcial. Então, durante o processo investigativo, ou então quando as acusações são formuladas, as decisões que seriam típicas de um juiz são feitas pelo comandante. Então, nós chamamos o comandante a autoridade conveniente, que tem a capacidade de regular se certas evidências serão aplicadas. O coronel mencionou o direito do acusado chamar testemunhas. Será o comandante, neste caso, que irá decidir se essas testemunhas serão intimadas ou não, ou liberá-las do serviço para testemunharem. É o comandante que escolhe o júri. Isto parece bastante intuitivo, não acham? Mas é porque nós confiamos nos nossos comandantes e a sua imparcialidade. É o nosso comandante que decide se deve ou não aceitar um pedido ou um acordo. Por exemplo, um soldado poderia dizer, em troca da pena máxima de 3 anos, eu assumo a culpa. Não
não cabe aos advogados aceitar esse tipo de acordo. São os nossos comandantes que aceitam, são os comandantes que decidem se aceitam ou não esse tipo de acordo entre assumir a culpa em troca de alguma coisa. Os nossos comandantes também nomeiam os 32 oficiais que conduzem os procedimentos para investigar as acusações que podem ser levadas à corte marcial e fazem isso no seio da investigação, olhando para as acusações e as evidências e vendo se há causa provável para essa acusação ser levada a julgamento na corte marcial. Mesmo após o final da corte marcial, os juízes envolvidos, os nossos comandantes têm a autoridade para estabelecer multas. O painel encontrou este indivíduo culpado, eu não estou convencido que isto tinha sido um julgamento adequado, e pode estabelecer aspectos paralelos sobre os achados e podem fazer pedidos de clemência. O comandante tem o poder de reduzir as sentenças que acham que é meritório fazer desse modo a redução da sentença. Avançando do comandante para o julgamento em si mesmo, é importante compreender como se dá o nosso processo em termos de adversários. Em cada uma das nossas cortes marciais, o defensor é elegível, nas nossas cortes marciais gerais, o defensor pode representar o acusado no julgamento. Ele é nomeado automaticamente, mas também pode solicitar um defensor específico, se eles tiverem preferência por um. E se esse indivíduo estiver disponível, a pessoa responsável pelo Conselho de Defesa irá pedir essa pessoa ao invés daquela que geralmente seria nomeada. Também tem a opção de assegurar o seu defensor civil, e aí ele terá que pagar do seu bolso, mas não será um defensor militar, mas pode ter um defensor civil no julgamento. Também é importante saber que os nossos juízes militares e o nosso Conselho de Defesa, bom, isto foram nos tempos antigos. Eu quero-vos contar uma velha anedota. Quando eu cheguei ao corpo de juiz advogado, nós tínhamos a lei do coro. A lei do coro é que nós teríamos todos os anos uma leitura celebrando tudo o que os juízes advogados fizeram na sua história, e falaram de um tempo em que o juiz advogado, no início da nação, e o exército sabia que precisava ter um tribunal de juiz, e precisavam de advogados, mas só tinha dinheiro para contratar um advogado, então só tinha um juiz advogado. E numa corte marcial, esse juiz advogado serviu como acusador, como defensor e também como aconselhamento ao juiz. Provavelmente isso são papéis um pouco conflitantes, mas estas são na realidade histórias dos tempos antigos. Isto não é o momento, não é como se fazem as coisas hoje em dia. No processo adversarial atual, você tem o direito a um conselho de defesa, você tem o aconselhamento defensor e é representado por um defensor militar ou por um defensor civil especialmente nomeado. No artigo 32, você tem direito, como Coronel Maxwell, para as oportunidades de achados, que é mais custosa de qualquer outra jurisdição nos Estados Unidos, que é dar ao acusado o acesso à informação-chave. Importante notar que o juiz e o defensor são inteiramente independentes da cadeia de comando militar. Então, com a autoridade os defensores são o que nós chamamos uma organização independente que responde apenas ao Conselho da Defensoria até ao defensor-chefe que fica em Washington, D.C. E os juízes seguem a sua cadeia de comando respondendo apenas ao juiz advogado-chefe em Washington. Há outras idiosincrasias que nós temos que por vezes são discutidas. É a boa defesa do soldado, onde um soldado pode defender de uma acusação de ofensa, dizendo que eu quero apresentar o meu registro militar para mostrar que eu tenho uma trajetória exemplar. Eu sou um soldado com um bom registro para poder ter cometido este tipo de delito. Nós temos um painel militar muito profissional. Este painel vai desde um mínimo de 3 ao máximo de 12. Se houver uma corte marcial especial, um mínimo de 13 e o máximo
é 12 membros, mas você tem que ter 12 no caso do julgamento de um delito capital, se alguém é julgado e sujeito à pena máxima. Este painel militar é basicamente constituído por oficiais. Normalmente todos devem ser oficiais. No entanto, os soldados alistados podem demandar que 1/3 desse painel seja de soldados alistados. É importante lembrar, porquê de 1/3? 1/3, para além dos casos de penas capitais, não é exigida unanimidade nos nossos painéis militares, ou seja, não tem que ser um veredito unânime. Você precisa ter um mínimo de 2/3 do painel votando pela decisão de culpado do acusado, e são 2/3 arredondados para baixo. Então, por exemplo, se você tem 12 membros desse painel de júri, 8 ou 9, 8 seriam exigidos. Se você reduzir para 11 jurados, você ainda exige 8 votos para obter o veredito de culpado. Bom, eu quero rapidamente falar sobre as éticas do acusador militar, do promotor. Eu fui um promotor de acusação na Justiça Militar e trabalhei em cerca de 250 casos nessa posição. Eu diria que a última coisa que eu queria fazer quando eu ia para a cama à noite era de que alguém seria julgado por conta do meu talento como acusador. Então olhei para o meu trabalho como promotor, para a minha ética, para assegurar que o acusado teria a melhor defesa possível. Se eu achasse que o defensor do acusado estava a fazer um mau trabalho, eu pediria um recesso e pediria um novo defensor. Exatamente o que eles fariam. Se eu vou perguntar uma pergunta que me vai permitir entrar com uma linha de atuação muito ofensiva, eu pediria o recesso e perguntaria: tem certeza que quer perguntar isso? Eu lembro-me vividamente de um julgamento quando o defensor, todo o caso baseava numa defesa de alibi, e o defensor não apresentou as testemunhas-chave. Eu poderia ter prosseguido dizendo: bom, mas eu disse, não, peçam um recesso. E você, como defensor, tem certeza que você não quer pedir as testemunhas-chave? E aí eu reabri o caso. Eu fiz isso, pois a minha meta como promotor era a justiça. Eu queria ter a certeza que o acusado, se ele fosse condenado, seria condenado baseado em evidências e nada mais do que isso. Eu acredito que isso é uma ética comum entre os promotores militares nos Estados Unidos. A última coisa sobre a qual eu quero falar é onde eu acho que nós somos mais parecidos. Nós somos similares ao Brasil, um sistema segregado de apelos criminais. Embora as nossas tribunais sejam diferentes, sobretudo quanto ao papel do comando, eu creio que o processo de apelação é relativamente similar. Primeiro, isto é uma introdução à natureza geral das apelações, do sistema de apelações federais nos Estados Unidos. Vocês podem notar aqui 94 distritos. Isto é onde a vasta maioria de apelações vêm. Elas ficam bem aqui. Mas estas vêm de agências federais. Olhando aqui para o lado, você tem os tribunais de serviço. E aqui o Tribunal de Juiz Baker, que responde diretamente à Corte Suprema. Similar ao sistema brasileiro, onde você tem aqui ao lado, você tem diretamente a este tribunal que responde ao vosso Supremo Tribunal. Eu também queria observar, pois eu mencionei o sistema federalista, apenas cada um dos nossos estados tem o seu próprio sistema legal e o seu sistema de tribunais. Estes tribunais operam fora do sistema federal. Eles operam fora do sistema federal. Então, se você é acusado de um delito num tribunal estadual, isso irá até a Corte Suprema Estadual e vai responder perante o Supremo Tribunal Federal se houver uma questão federal. A autoridade mais alta na Justiça Estadual é o Tribunal Supremo Estadual. Uma rápida introdução
ao nosso sistema. Okay. We have this. Aqui o Supremo Tribunal Federal do Brasil. E nós temos os tribunais, creio que nos nossos cortes marciais são equivalentes ao circuito judicial e os cortes de apelações são... Vocês podem ver nesta área, em relação às apelações, são muito similares. Se você olha... O Corte de Apelações das Forças Armadas é feito exclusivamente de juízes civis. Eles são designados pelo Presidente, confirmados pelo Senado e servem por 15 anos. Tem apenas jurisdição de apelação. Não tem casos iniciados. O juiz Baker nunca presidiu um julgamento desde o início, desde a origem. Eles têm revisão mandatória sobre delitos capitais. Ou se o juiz advogado-geral, que é o maior autoridade no sistema militar judicial, lhe pede uma regulação sobre um determinado tema, eles têm que fazer a revisão mandatória. Todos os outros casos têm autoridade discricionária. Eles decidem se eles vão tomar um caso de qualquer um dos tribunais inferiores e se querem regular sobre esse assunto ou não. Em paralelo, você tem... Vocês têm 15 ministros, 10 dos quais são militares, 5 são civis, também são designados pelo Presidente, e eu creio que eles também têm a natureza de foro original e de apelações. Eu extraí isto de um artigo do Vice-Presidente, mas eu creio que ainda está preciso e atual. Os nossos serviços de apelações são servidos por... Perdão, eu creio... Não, tá. Nós temos o Tribunal do Exército, que vem em todos os casos do Exército, o Tribunal da Marinha, pois, independente do que o juiz Baker pode dizer que a Marinha é... Os fuzileiros navais são apenas uma subdivisão da Marinha, e o da Força Aérea, o Tribunal da Guarda Costeira, pois não tem tanto pessoal como nós temos na Força Aérea. A razão pela qual nós temos tribunais específicos para cada força é que nós queremos competência específica na missão deste serviço. Então, o Tribunal do Exército deve saber sobre a missão singular do Exército em relação às outras forças, então interpreta os casos de acordo com a compreensão dessa missão e das suas necessidades. Atualmente são apenas juízes militares, mas em teoria você poderia apontar um juiz civil. Não tenho a certeza quem poderia nomear, mas eu aprendi hoje que esse é um tema que está sendo colocado no tribunal. Mas um civil poderia servir num destes tribunais, mas atualmente são todos juízes militares, que são juízes advogados. Todos os membros destes tribunais são apontados pelo juiz advogado-geral e eles vêm de juízes militares que prestam serviço nesses tribunais. Os tribunais de serviço do Exército têm que olhar toda a corte marcial, que seja de pena de morte, de demissão ou que seja mais de 1 ano de prisão. Então, qual é a linha de baixo? Acho que dividimos os propósitos, que é criar um sistema que apoia a justiça, mas apoiando a necessidade de disciplina. Uma grande diferença é que uma jurisdição baseada em status e tem uma jurisdição baseada dos crimes. Então, vários indivíduos podem vir por baixo, estar sob seu código, dependendo do que eles fizerem. Temos um processo adversarial em que advogados militares em ambos os lados
E temos uma visão bem holística, em que vemos uma justiça num espectro de opções para o comandante. E, finalmente, tem um processo de apelações segregada. E outra coisa que eu gostaria de reparar, que o nosso Código Militar não muda durante combate ou época de guerra. Há a mudança de algumas acusações e a jurisdição sobre civis tem que ser numa área de combate, mas o sistema é o mesmo durante a paz e a guerra. Então, qual é a minha conclusão? Dois exércitos diferentes, dois sistemas judiciais, similares em algumas formas, diferentes em outras. O que eu posso dizer, como meus irmãos do Mississippi, dizer é que temos mais do que duas formas de tirar o pelo de um gato. Muito obrigado. Belíssima explanação. Eu mesma fiquei instigada em formular várias perguntas. Não vou fazê-lo, vou deixar para o público. E já tenho algumas em minhas mãos, professor. A primeira vem do capitão da Corregedoria, João Toledo. E ele pergunta: como funciona o processo de julgamento corte marcial quando os acusados são oficiais e praças? Concurso de agentes? Quantas penas de morte são aplicadas ao ano, bem como esta pena é executada? Modo. Eu vejo isso como duas perguntas diferentes. Primeiro você pergunta, como é que a corte marcial funciona diferente para oficiais e praças? O processo de disciplina frequentemente é diferente, porque na maioria das unidades militares, a habilidade de disciplinar um oficial vem de comando mais alto. Então, na maioria do exército, essa autoridade de corte marcial pode julgar um oficial até o seu nível. Um oficial só está sujeito, como no artigo 15, sujeito a um comandante mais alto. Então, o oficial não tem o direito de exagerar, de pedir que um terço do painel seja de alistados, e ele pode ser chamado um dismissal, que ele é mandado embora em vez de ter outras punições. Tem outras pequenas diferenças, mas basicamente é idêntico para praças e oficiais. E a segunda parte da pergunta: how many death penalties are carried out a year? E qual a forma de execução? And what is the form of execution? Eu vou ter que perguntar um dos maiores, mas eu acho que há décadas, 1961 foi a última vez que uma corte marcial resultou numa pena de morte e executada. Isso é anedota, mas acho que vamos ter um caso de pena de morte que é julgada ao nível de corte marcial, talvez uma vez ao ano ou cada 2 anos. Então, Chief Baker, só tem 5 a 6 que estão na lista, na espera para pena de morte, mas nenhuma punição capital de fato, desde 61. Another question from First Lieutenant Carolina Lindeberg. A soldier, can he receive more than one condemnation for the same crimes? Que é vedado na legislação brasileira.
which is not allowed for in the Brazilian law. And each sentence is carried out by itself, or is there a limit for a specific case? And what is the order of carrying out each sentence? Como eu expliquei mais cedo, diferentes soberanias podem acusar o mesmo indivíduo por uma conduta que levou a um crime ou um crime militar. E 18 vezes na história, o soldado que sofreu corte marcial foi julgado numa corte estadual, por exemplo. Normalmente o que você está vendo é ver uma natureza diferente do crime. Eu tive um caso em que o indivíduo estava vendendo drogas e a corte estadual julgou ele enquanto ele estava de folga, e ele não descobriu sobre as acusações até saber da condenação, né? E ele voltou, aceitou, fez um acordo e aceitou, e foi somente suspenso. Vimos outros delitos menores, e nós decidimos, podíamos ter feito uma corte marcial, mas meio que expulsamos eles. Mas depois de pesquisar aquele caso, eu descobri que qualquer sentença por um juiz é primeiro servida, e depois que eles são da sentença militar, podem cumprir qualquer pelo crime estadual, por exemplo. Doutor Garcia, subprocurador-geral do Ministério Público, tem uma pergunta a fazer. Disse que eu não conseguiria ler a sua letra. O senhor poderia fazer a pergunta, por favor? I couldn't read your question. Could you please make the question? Pois não. My congratulations for your excellent, objective and clear explanation, Professor. Now, my questions em português. Eu pergunto, aqui no Brasil, no nosso sistema da nossa justiça militar, é uma pergunta com relação à Polícia Judiciária Militar. Aqui, em cada caso, forma-se uma equipe de investigação presidida por um oficial. Agora, pelo que nós vimos de um filme estrelado pelo John Travolta, A Filha do General, nos Estados Unidos, pelo que vimos do filme, pelo que supomos, há um corpo permanente no Exército Americano de investigação que atua em todos os casos. Se realmente esse corpo existe, esse corpo permanente, e se ele se dissemina em várias regiões, regiões militares americanas, e a quem esse corpo responde, ou seja, a quem ele está subordinado. Ok, eu tenho que responder a sua pergunta em partes separadas. Primeiro, eu vou dizer que cada um dos serviços tem 2 grupos permanentes de investigação. Alguns para ver aspectos de investigação criminal. Tem o NCIS, que é um show nos Estados Unidos. Esse é criminal da Marinha, e no Exército tem a divisão de investigação criminal. Essas 2 agências são o que eu chamo de afunilamento, de chaminés. Eles não respondem aos comandantes locais, eles respondem a um comando diferente, ambos em Washington, na capital. Eles investigam crimes, delitos criminosos mais sérios. Todos os militares têm, dentro da sua polícia militar,
uma área de investigação then investigate minor e eles investigam delitos menores. are permanently assigned. Mas esses estão permanentes, são posições permanentes. That said, we also Isso, have tendo dito isso, nós também temos ad hoc investigations. temos outros tipos de investigações que são feitas First is the one I mentioned, para a ocasião, that is Article 32 que é o artigo 32, investigações de artigo 32, que é o equivalente ao nosso grande júri, military officer em que um oficial individual investigation, and that officer tem uma investigação individual e, com a ajuda de um advogado, fala com que testemunhos ele quer falar e ele cria um painel em que você tem acusação e defesa e para ver se vai a julgamento. E também temos no que chamamos no Exército uma investigação 56. É uma investigação direcionada pelo comando. Pode ser pequeno, pode ser uma investigação, um inquérito pequeno, ou pode ser uma investigação formal. are ad hoc. These are Eles são criados para a ocasião em que o comandante seleciona um oficial que vai investigar um evento. Os 15 e 16 são para ver algo grande que aconteceu, uma queda de um avião, por exemplo. Você vai dar um oficial para investigar aspectos de segurança e outro para investigar a conduta dos que estavam envolvidos. E esses grupos é a habilidade do comandante de aprender o que aconteceu. Eles têm um escopo um pouco maior. Tivemos um enorme desses tribunais de 56, artigo 56, para ver onde o equipamento foi parar. Esse 56 pode ser para avaliar a conduta não criminosa, mas inadequada de um líder militar. O 56 pode ser usado para investigar por que um certo acidente ou incidente aconteceu, mas esses são indicados pelo comandante e são feitos para investigar aquele específico incidente e, depois daquilo, eles deixam de ser investigadores. A próxima pergunta é do Coronel The next Álvaro, de question Angola. Is Coronel Álvaro from Angola. O senhor falou das opções You talked que o about the comandante tem, options that the commander has, e uma das quais o one de of which excluir o militar is to do expel realistamento. the military. Gostaria person. que me fizesse entender Could you please se essas explain? exclusões if é this sinônimo de expulsion- expulsão. Okay, if this is the equivalent of an expulsion, Se esse é o sentido, como se processa? and if with this expulsion, how is it carried out? Há uma instauração de um processo disciplinar? Is there a disciplinary action? E se essas decisões é possível And in this recurso? decision, can there be appeals? Thank you for your question. Obrigado pela sua pergunta. Each of the services has Cada um dos serviços tem um regulamento para controlar quando que membros serão retirados do serviço. E isso inclui todas as formas de separação ou expulsão. Pode ser por má conduta, ou, por exemplo, quando eu transferi de ser um soldado alistado para treinamento de oficial, eu também recebi essa separação. A autoridade de separação é a nível de brigadeiro, de general de brigadeiro. Então, o coronel e tal não tem a habilidade de separar um soldado. E eu tenho que separar soldados em 3 grupos. Tem os alistados júniores, com pouca experiência, os que têm menos de 6 anos nos militares, e aí você tem oficiais. Separação de oficiais tem um regulamento específico, mas em todos eles tem um devido processo. Para os alistados sênios, eles têm o direito de impedir aquilo. Mas os que têm menos de 6 anos não têm o direito de abortar a sua estadia, a menos que eles sejam retirados sem e você pode dar um dishonorable discharge, que é uma expulsão desonrável. Você tem que, e para outras punições, você tem que levar a um general.
A autoridade de apelação também está de acordo com o comando. Você não vai fazer um apelo de uma ação de desligamento, você tem que fazer um apelo dentro da linha de comando. Mas o processo devido, você tem uma audiência em que seu serviço militar é avaliado e o motivo por que eles vão ser separados. Até indivíduos que estão sendo devido a uma condição médica, se eles têm mais do que 6 anos, eles têm essa audiência, o direito a essa audiência completa. Nossos agradecimentos. Em nome do presidente dessa corte, o general do Exército Raimundo Nonato Siqueira Filho, da vice-presidente, a ministra Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, pela brilhante explanação e muito obrigada. It's been my pleasure.